Nós. Sim. Cláudia. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Good evening, good afternoon, and so on. And welcome everyone. I'm Cláudia Beltrão, and I am one of the organizers of this seminar series with Giorgio Ferri. And today, I'm very glad to present you Érica Cristiane Moraes da Silva. Tá? Érica Silva is professora adjunta, that is lecturer of ancient and medieval history at the Universidade Federal do Espírito Santo. And recently, she developed a postdoc research at the Oxford University. She is a researcher of the LEIR. LEIR is the Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, and she is the leader of the Repertorium, that is, Laboratório de Estudos Medievais of the Universidade Federal do Espírito Santo. Érica Silva is the associate editor of the journal Romanitas, a very nice journal, a Brazilian journal on ancient history. And her research interests are religious studies, law and justice, and the use of urban space, especially studying the city of Antioquia of Orontes. She authored the monograph Paganismo e Cristianismo no Mundo Romano, and several papers in academic journals and book chapters also, and I highlight here the chapter Statuary in a Late Antique Antiochian Villa in the collective book Status in Roman Religion, edited by me and Federico Sant'Angelo 2 years ago. Currently, she is finalizing a new monograph on the editorial exile in the late antiquity to be published soon, very soon, isn't it, Érica? Today, she will talk to us about Cidade e Proteção Divina, o caso de Antioquia de Orontes. Thank you very much, Érica, and welcome. Thank you. It's up to you. Obrigada, agradeço demais, sempre generoso carinho da professora Cláudia Beltrão em me convidar, e ao professor Giorgio Ferri também, a me convidar a participar desse evento, que é um evento belíssimo. Infelizmente eu não pude acompanhá-lo todas as apresentações, eu estava bem no horário da minha aula, então eu não pude acompanhar, mas eu preciso agradecer essa oportunidade, esse carinho dessa exposição acerca de uma trajetória de carreira aí que já vem há alguns anos. Agradecer aí a audiência, principalmente estou vendo aqui a professora Maria Emília, um prazer revê-la. E aí eu queria agradecer aos organizadores, Cláudia Beltrão e o professor Giorgio Ferri, pelo convite a mim realizado a fazer parte deste Roman Religion Seminar Series, e novamente revisitar reflexões que me desafiam na compreensão desse fenômeno complexo que é a religião romana. Sem dúvida, essa reflexão me foi muito produtiva e prazerosa, e retornar a Antioquia é sempre um prazer. Adoro a cidade de Antioquia e os antioquenos tardo-antigos, né, que mais uma vez me surpreenderam com tamanha capacidade de se reinventar e resilientemente enfrentar aí as intempéries da vida, que é parte do que eu vou falar um pouco na apresentação hoje. Por essa agradável sessão e oportunidade, agradeço aos hospitaleiros, professores organizadores desse belíssimo evento, e, ademais, agradeço à audiência e aos interlocutores que, sem dúvida, são parte importante para o debate. E aí eu fiz a apresentação em texto, mas com os slides aí para poder acompanhar um pouco sobre o que trabalharei. Acho que é só dar enter aqui para passar o slide. Passou. Já tinha me esquecido
Desculpa, detalhes. Érica, pode ampliá-lo se você descer aqui na... Não está ampliado, não. Não, Aqui para mim está ampliado. para vocês está? Está ampliado? O Não. slide. Uhum. Não, aqui não parece ampliado, não. Não. Tenta... Interromper, deixa eu tentar colocar de E novo. colocar novamente, por favor. Qualquer coisa eu Conseguiu? coloco para você. Agora sim. Então Muito tá bom, jóia. muito bom. Agora entrou inteiro. Obrigada, obrigada. Nada, imagina. Então, aí eu coloquei um pequeno resumo para dizer exatamente o que eu trabalharei nessa apresentação. É um aspecto importante, e aí eu vou passar a leitura para não extrapolar o tempo. O importante aspecto presente nas cidades tardo-antigas é a proteção divina, seja contra as intempéries ambientais, contra pragas, enchentes, terremotos, seja contra os reveses das irrupções de guerras e conflitos. A cidade de Antioquia de Orontes é famosa por seus mosaicos e por toda a sua cultura e localização geográfica, e se tornou uma das metrópoles mais notáveis da antiguidade tardia. E a religião, como um importante componente da vida antioquena, é materializada no centro urbano e no subúrbio Dáfne. Antioquia é um lugar da proteção, não apenas de deuses, mas também alvo do beneplácito dos imperadores, embora isso não signifique pensar que a cidade esteve em paz ou protegida dos desafios climáticos e naturais. A presença de templos, basílicas, martírium, estátuas, espaços sagrados nos dão testemunho da persistente e significativa natureza da religiosidade antioquena. Na presente apresentação, discorreremos sobre a persistência de práticas religiosas tradicionais em tempos de busca de auxílio divino em momentos emergenciais, fazendo um especial foco a uma escultura em pedra localizada no Monte Staurim, chamada de Caronion, tá certo? O espaço religioso, como trataremos aqui, se define conforme nos indica Luc Lavin, como espaços no qual há presenças de templos, santuários, igrejas, sinagogas, construções onde ocorre assistencialismo cristão, os episcópia, mosteiros, sítios de peregrinação e, por extensão, altares e os martírios. Diante dessa diversidade de espaços religiosos e da impossibilidade de discorrermos sobre cada um destes no contexto da cidade de Antioquia, no tempo desta comunicação, optamos por selecionar duas importantes estruturas que marcaram a história da metrópole antioquena. Eu vou falar um pouco sobre, especificamente, o Templo de Apolo, mas para caracterizar uma questão bastante particular da religião de Antioquia, que é a capacidade de coabitação, de compartilhamento de culturais e alguns aspectos de convivência de várias comunidades religiosas nesse espaço de Dáfne, apesar da concorrência, apesar dos conflitos e apesar dos embates. E também a haste de Antioquia, especificamente o Caronion, um busto colossal, geralmente identificado como sendo de Caronte, que remeteria à tradição mitológica grega que o define como barqueiro de Hades, localizado na encosta do Monte Staurim e que se caracteriza, de acordo com a Tici Parmir, como um lugar de culto ao ar livre. E, embora haja vestígios de um setor bem demarcado como uma sala, como argumenta Jorge Elderkin, quem realizou as escavações no sítio durante as campanhas de escavação em Antioquia, na década de 30, não há presença de uma estrutura de templo com teto e paredes. Até porque, como afirma Parmir, se houvesse tal estrutura, isso impediria a visão da estatuária esculpida na pedra. Nosso foco é a constante necessidade da interação entre homens e deuses em busca de um favorecimento divino e proteção. Pela impreterível necessidade da existência dessa relação, os grupos religiosos e as distintas religiões na antiguidade tardia estão em recorrente competição, interação, cooperação, inclusive no que se refere ao espaço. Antioquia de Orontes é um caso exemplar,
a repactuação da relação entre homens e deuses na Antiguidade Tardia, com a emergência das comunidades cristãs, revelam, como afirma Maureen Attali e Francesco Massa, que o problema da espacialização está estreitamente relacionado ao problema da identidade. E, por outro lado, é preciso considerar que nas cidades da Antiguidade Tardia, não podemos pensar em termos de segregação de espaços. E, no caso antioqueno, que a identidade regional, ser antioqueno, pode se sobrepor mais frequentemente à população que a identidade religiosa, como, por exemplo, ser judeu, cristão ou pagão. Pelo menos entre os séculos IV, V e possivelmente no século VI. Isso é evidente no que se refere ao espaço urbano e do subúrbio, que os antioquenos consideram multifuncionais, interacional e possível de coabitação. E é justamente o que os casos do Templo de Apolo e o Caronion vêm nos demonstrar. Em Antiorricós, Libânio de Antioquia oferece uma especial ênfase no subúrbio de Dáfne, oferecendo uma explicação sobre a natureza da importância e dignidade do subúrbio de Antioquia, que teria sido fundada como uma cidade-santuário dedicada a Apolo, em razão da seguinte narrativa mítica. Apolo estava apaixonado por Dáfne, mas não conseguiu conquistá-la. Perseguiu e, com ela, mediante orações, se transformou em árvore. Ele transformou seu amor em uma coroa. João Crisóstomo, em Bábilas, que é uma oração em honra a São Bábilas, confirma essa narrativa em torno da fundação do subúrbio, que teria sido colocado sob a proteção da ninfa homônima e de Apolo. Além do templo de Apolo, Dáfne abrigava ainda o templo de Ártemis, o de Zeus e um templo subterrâneo de Hécate. Ausônio, por exemplo, considera Antioquia como a casa do laurel de Apolo. A história da fundação de Dáfne, narrada por Libânio, vincula seu fundador, Seleuco I, à instalação do templo dedicado a Apolo em razão do mito, que é outra característica, que é justamente todas essas proteções divinas associadas também com o beneplácito e com o apoio imperial. Dáfne surge como um lugar sagrado mediante um mito de fundação significativo, o mito de Apolo e Dáfne. Digno de nota são outras duas importantes considerações da narrativa apresentada por Libânio. Primeiro, o reconhecimento de Dáfne como um ponto de partida para outras cidades. Em segundo, as cidades atuarem como postos de apoio aos viajantes. A escolha de Apolo como grande divindade relacionada à história do subúrbio não é arbitrária, uma vez que Apolo, reconhecido na tradição clássica greco-romana, também como um peregrino, esteja estreitamente relacionado com o movimento migratório das pessoas. E os viajantes são transeuntes constantes em Dáfne. O templo de Apolo ganhou ainda mais importância durante o governo do imperador Juliano, que ficou em Antioquia entre 362 e março de 363. O imperador ansiava por mudanças e tinha planos para a sua administração, e começou ordenando a restauração do santuário de Apolo no subúrbio de Dáfne, confiando ao seu próprio tio essa tarefa. E este santuário se torna evidência para os especialistas que tratam do conflito entre os adeptos do cristianismo e do paganismo antioquenos, em razão da atenção dada por autores antigos às tensões marcadas pela disputa do espaço do templo, que era ocupada por Apolo, e em seus arredores pelas relíquias de Bábilas. E, por outro lado, também havia também conflitos com as comunidades judaicas, que a gente vai falar um pouco muito em breve. Com a reforma do templo, o imperador Juliano incita um movimento sistemático de visitas programadas e se tornou um templo e uma divindade potente intrínseca à cultura regional de Antioquia. Dáfne possui também várias estruturas religiosas e são descritas por autores tardo-antigos, e aí por isso que a gente se fundamenta muito nas fontes escritas, porque as campanhas de escavações não conseguiram desvelar essas estruturas.
Com as comunidades judaicas, cristãs e pagãs no território da cidade de Antioquia, Dafne abriga tanto uma sinagoga ou matrona, são espaços ocupados pela comunidade judaica, como o templo e um martírio, que aí seria, então, o templo de Apolo e o martírio de São Bábilas. Érica, oi, desculpa interromper, você está passando os slides? Ainda não, porque o próximo caso é o específico do Caronte. Não, desculpa. Não, estávamos aqui perguntando se estava dando algum defeito que eu poderia transmitir para você. Tá certo, tá, obrigada, desculpa. Não, ainda não. Os slides estão a partir do caso específico de estudo, que é o Caronion. E aí, então, a coexistência religiosa desses espaços e das comunidades que frequentavam não coabitou sem conflitos e concorrências. Em um capítulo de livro precioso sobre as interações entre as comunidades judaicas, pagãs e cristãs em Dafne, Maurinha Tali e Francesco Massa argumentam que esses espaços foram palcos tanto de interações e coabitações, quanto de conflitos e concorrências. O templo de Apolo, o martírio de Bábilas e a sinagoga em Dafne tiveram vários episódios de disputas e interações. As fontes escritas, por exemplo, de Libânio, do imperador Juliano, o chamado apóstolo, e João Crisóstomo, dão evidências dessas coabitações e concorrências. Dafne seria o espaço das disputas para a definição de identidades entre grupos religiosos. Nas fontes, sobretudo cristãs, difundiam uma imagem de Dafne como sendo lugar de corrupção, da imoralidade e espaço de práticas licenciosas. As fontes pagãs também destacam aspectos que difamam o subúrbio. Libânio, por exemplo, na oração 45, na seção 7, ao repreender membros da administração local, nos fornece algumas pistas daqueles que visitavam Dafne. Cito: aqueles que são responsáveis pelas prisões vivem em uma vida de luxo. Eles seguem para Dafne, eles viajam para as suas cidades, visitam outras cidades para comprar terras e visitar o litoral. Enquanto aqueles que estão presos são esquecidos por aqueles ou que sequer se incomodam com os aprisionados. Em uma tradição judaica, conforme nos indica Tali Massa, Dafne é reconhecida como lugar de exílio, tortura e morte. Diante de tal cenário, as disputas religiosas para proteger o paraíso de outrora, que era Dafne, ou de reorganizar o espaço do subúrbio em termos de um equilíbrio religioso balanceado e de afirmação cristã no subúrbio, o episódio da transferência das relíquias do mártir Bábilas por César Galo foi o esforço da comunidade cristã em afirmar-se no espaço do subúrbio. Impactará o culto apolíneo. Mas a força da tradição antioquena imporá a retirada das relíquias e o retorno destas ao cemitério, que era o local de origem do mártir, sendo discutida ainda posteriormente, depois com João Crisóstomo. Outra tentativa de incursão no território do subúrbio pela comunidade cristã foi o enfrentamento contra o espaço da sinagoga, matrona de práticas judaizantes, que compartilhava com o templo de Apolo com as possibilidades de contato com os mortos e o submundo, para acesso aos oráculos, o conhecimento do futuro. Apesar das incursões cristãs, Dafne ainda permanecerá forte em sua identidade regional, pelo menos até o século VI. E isso é uma característica que eu gostaria muito de denotar, por conta, então, do caso específico do Caronion. Dafne, como observamos brevemente, oferece um importante espaço das disputas religiosas, mas a haste de Antioquia é um excelente caso, um estudo de caso para o campo, por exemplo, da história ambiental. Lee Mordechai, em um capítulo de livro recente dedicado aos estudos sobre a história ambiental para o contexto da Antiguidade Tardia, demonstra como Antioquia se mostra uma cidade resiliente diante de tantas intempéries naturais e humanas, e argumenta, ao contrário do que geralmente se conclui, que a cidade não declinou em razão desses fatores,
Com farta documentação histórica, arqueológica e com recurso ao repertório teórico da história ambiental, Mordecai argumenta que a cidade demonstra notável resiliência no decurso do século VI depois de Cristo, e que isso deve-se em grande medida ao apoio imperial contínuo recebido. O estudo do interesse governamental aos problemas citadinos é outra ramificação da história ambiental. Em La Nature et le Roi, de Jean-Pierre Devreux, se dedica a compreender como o governo de Carlos Magno se envolve com a preocupação ambiental e suas crises de suprimento numa forma sistemática de respostas às crises. Os imperadores do século III também se envolviam nas crises pandêmicas, em soluções sejam tradicionais ou não, mas que buscavam sistematicamente gerenciar suas crises. Christopher P. Jones examina o apoio imperial às cidades no decurso dos 2 primeiros séculos do Principado, com breves menções aos séculos posteriores, e conclui que a assistência imperial às cidades em momentos de crise... Deixa eu voltar aqui, ficou lá fora, lá atrás. Não, é aqui mesmo. Volta. Desculpe. Nos séculos do Principado, com breves menções aos séculos posteriores, e conclui que a assistência imperial às cidades em momentos de crises, particularmente as ocorrências sísmicas, eram, em primeiro lugar, imprevisíveis, embora conhecidas de gregos e romanos, e que eram comparavelmente indefesos pela ausência de um método de previsão de terremotos, embora exista, por seu turno, uma quantidade significativa de teorização greco-romana sobre as causas desses acontecimentos. 2. Não havia qualquer sistema tecnológico de construção de edifícios à prova de abalos sísmicos. E 3. Que pouco poderíamos esperar dos dados provenientes das fontes escritas que nos forneçam relatos pouco detalhados dos eventos, apesar de haver dados sobre estatísticas de mortos. E quando presentes, as evidências tendem a se apresentarem com ênfase no curto prazo efeito dos desastres e descrevê-los de maneira positiva em vez de negativamente. Bom, aí é uma questão da problematização da fonte. Já afirmada aí por Jones. Conforme Jones, a assistência ainda poderia ser proveniente da própria província e dos senadores. Para séculos posteriores, as evidências são significativas, mas o autor destaca os terremotos do século VI em Antioquia, particularmente os ocorridos em 526 e 528. Eu vou dar uma atenção específica ao terremoto de 526, e por conta da importância, então, desse monumento e dessa escultura, que aí vocês veem a imagem. E o terremoto da Palestina no século VII. Jones argumenta que os eventos em Antioquia contribuíram para o declínio da cidade, embora, como já mencionamos anteriormente, Mordecai apresenta um excelente caso de resiliência e recuperação de Antioquia, argumentando em favor, ao contrário de Jones, de que a cidade não declinou em razão desses fatores, e ainda destaca a problemática de se fundamentar o caso antioqueno neste modelo interpretativo que seria específico para os casos do Ocidente e não do Oriente. Nesse sentido, o caso antioqueno pode ser concebido e compreendido dentro do debate acerca da transição do mundo antigo ao medievo. Antioquia, no século VI, longe de se corresponder ao fenômeno do declínio das cidades ocidentais do século V, com as entradas dos povos germânicos, ainda apresentava a capacidade de gerenciamento de suas crises, e o episódio do terremoto de 526 pode ser um excelente exemplo dessa resiliência. Vejamos, a partir deste momento, as particularidades do abalo sísmico mais importante da história da cidade, por meio do relato de João Malalas, um cronista do século VI.
João Malalas é cristão e, como esperado, em sua crônica, já no prefácio, determina seus objetivos com a escrita de tal obra. Como observa Brian Crook, o cronista busca, primeiro, traçar o curso da história sagrada, interpretada pela tradição cronográfica cristã. 2, fornecer um relato resumido dos eventos de Adão a Justiniano, assim, quando trata dos desastres naturais, a interpretação de Malalas estará intrinsecamente relacionada à sua visão de mundo cristã. E no que se refere especificamente aos acidentes sísmicos, a cidade de Antioquia tem um histórico abundante. Glanville Downey, por exemplo, fez um importante mapeamento desses eventos em Antioquia e Constantinopla, e foi seguido por Lee Mordecai, que o atualiza. Aqui eu fiz uma pequena tabela mostrando aí o histórico de terremotos aí a partir dessas referências historiográficas. E aí foram 12 ocorrências de abalos sísmicos em Antioquia entre 500 e 581. O contexto de Malalas é, portanto, de uma urgente necessidade de repactuar as interações com as divindades em busca de proteção, reforço dos rituais, aproximação com os deuses, geralmente a resposta imediata para restabelecer o favorecimento divino. Não sem sentido, portanto, quando Malalas escreve ou relata a história. E aqui eu passo para vocês o excerto. Relata a história no qual Leios, um hierofanta, por solicitação do rei Antíoco IV, na época Seleucida, solicita que seja esculpida em pedra, no alto de uma montanha, uma máscara enorme, coroada, que em vigília guardaria a cidade e todo o vale. E assim a praga que fez a população e a cidade perecer cessou as mortes, e as mortes pararam de ocorrer. Essa máscara ficou conhecida na época de Malalas, ou seja, século VI, como Caronion. E aí vocês veem aí a passagem, que explica aí especificamente as circunstâncias, então, desse monumento que é essa escultura em pedra. E aí eu vou voltar aqui um pouco para a gente poder trabalhar, então, essa escultura. Conforme Parmi, ela vai dar uma descrição bastante importante, descrevendo o que é esse monumento, porque o grande debate acerca dessa escultura é tentar discutir sobre o que era, quem era, o que representava e a iconografia dessa representação. Conforme Parmi, então, o monumento é composto por duas figuras, um busto colossal e uma figura que fica no ombro direito, e é esculpida em alto relevo na rocha natural e se projeta da vista frontal. A figura principal é um retrato de busto, o pescoço e a cabeça da figura são esculpidos na rocha, a cabeça é levemente virada para a direita, o ombro direito e o braço direito são preservados, embora a parte superior do tórax não esteja em boas condições, principalmente devido a uma grande área entre o braço direito e o peito, onde a pedra rachou e desmoronou, deixando uma lacuna em forma de V. A cabeça está em alto relevo, esculpida na rocha. O topo do peito é esculpido, abaixo do qual o busto se estreita em uma única linha vertical central, dando a impressão da proa de um barco em vez de um peito. A figura usa um véu duplo, a parte superior parecendo um chale com pontas torcidas atingindo a parte de trás da cabeça. Há um segundo véu por baixo que cobre a parte superior da testa e cria uma espécie de faixa. Este véu cai sobre o ombro e repousa sobre o ombro direito. Ele se une à rocha do lado esquerdo e poderia ter sido deixado inacabado lá como está, sem qualquer detalhe. Debaixo do véu, o cabelo ondulado foi gravado
ambos os lados da testa. O lado esquerdo do busto foi finalizado, enquanto o lado direito ficou áspero. O busto tem uma testa estreita e plana e o rosto oval com um queixo forte e acentuado. As sobrancelhas são visíveis, mas o detalhe dos olhos, nariz e lábios foram perdidos. Apesar do dano na parte anterior do rosto, seus traços fortes e o queixo redondo apresentam uma aparência madura. Parece certo que nunca houve barba. A altura do busto é de 5,40 metros em seu ponto mais alto e sua largura de 6,90 metros de ombro a ombro. O rosto tem 2 metros de comprimento, do topo ao queixo. Essa descrição vai ser importante para a gente compreender o debate historiográfico que está colocado com relação à interpretação do que é esse monumento, inclusive do ponto de vista da tradição que vai se levar com relação a que práticas religiosas estavam a ela relacionadas. Sobre a pequena figura no ombro direito, também, segundo Parmi, você tem aí uma descrição que leva a crer que seja, então, a Tiqué, que é uma grande divindade religiosa da cidade de Antioquia. A segunda figura fica no ombro direito, e vocês podem ver, eu posso retornar aqui para vocês verem, aqui, nesse espaço aqui, do ombro direito. Eu não sei se vocês conseguem ver o cursor, né? Eu estou marcando aqui. E aí ela dá, então, essa descrição. A segunda figura fica no ombro direito do busto, é bem menor, embora ainda seja maior que o tamanho natural, com 2,8 metros de altura. Apresenta aí o gênero da figura menor, de pé no ombro, e seria a representação da Tiqué, simbolizando Antioquia e os antioquenos. Não vou dar a leitura da passagem toda, porque a gente ainda tem algumas questões a se levantar. Nós temos, então, a passagem que havia sido lida, e qual é, então, o estado da questão com relação a esta interpretação dessa escultura. E aí eu elenquei aqui 3 grandes referências acerca desse estudo, que vão discutir historicamente e arqueologicamente qual é a interpretação desse monumento. Jorge Ederquim, que é o participante das escavações de Princeton e participou, de fato, na limpeza e na escavação dessa escultura, vai reportar nos relatórios de escavação sobre as investigações realizadas no sítio, vai relacionar o monumento. Então, a primeira relação que acontece com o texto de João Malalas é com Ederquim, relacionando esse monumento ao que foi reportado por João Malalas, e vai descrever as estruturas encontradas nesse sítio, que é a presença de uma figura no ombro direito, uma sala imediatamente à frente do monumento e um aqueduto subterrâneo, um aqueduto que passa próximo ao monumento. A Tici Parmir faz um estudo precioso da tradição religiosa para poder identificar que monumento é esse e que, de fato, quem é essa figura, apesar de João Malalas apresentar como sendo Caronte. E aí, ao analisar a iconografia do monumento e o espaço presente no sítio, que se assemelha a um templo ao ar livre, a autora argumenta que há relações com a tradição de espaços e de cultos da região da Anatólia, associada à deusa Cibele, e com similaridades iconográficas com a deusa Atargates, síria, e a deusa grega Deméter. Assim, vai definir o monumento não como a materialização da figura de Caronte, o barqueiro de Hades, mas como vinculada à tradição da deusa-mãe com a presença da Tiqué, equivalente à deusa Fortuna, no ombro direito do busto colossal. Felipe Rojas, que vai trabalhar, então, de uma maneira diferenciada, que, em lugar de buscar definir o que era esse monumento, no interior desse debate acerca do sentido produzido pelos que confeccionaram o monumento,
Rojas propõe interpretar as várias narrativas produzidas em grego, árabe e inglês entre os séculos VI e XXI, a fim de compreender os diferentes episódios da longa história de interpretação do monumento. Então, esse é o estado da questão no que se refere ao estudo desse monumento. E aí, me parece bastante importante a gente contextualizar isso na obra e na época de João Malalas, que é, de fato, que está ausente aí nesse debate todo. E aí a gente propõe, nessa interpretação, que João Malalas foi testemunha de um dos eventos mais severos de Antioquia, o terremoto de 526. E aí, então, a busca pela proteção divina é uma das mais imediatas respostas em contexto romano. Logo, a menção de Malalas ao monumento da encosta do Monte Staurim está relacionada com a grande quantidade de crises ambientais que Antioquia enfrenta no século VI. E numa busca de resposta para o gerenciamento da crise de abalos sísmicos e constante destruição da cidade, a sugestão de que se afirmar práticas religiosas, mesmo que antigas, é uma solução para o problema imediato sofrido pela população de Antioquia, ou a população antioquena. Essa seria, então, a nossa proposta. E o que a gente se apoia? Se apoia numa série de elementos aí interessantes com relação à interpretação acerca desse recurso à proteção divina. O apoio imperial às cidades, em casos de ocorrências de pragas e abalos sísmicos, são políticas, por exemplo, de reforço das práticas religiosas, e aí de acordo com o imperador e sua filiação religiosa. E aí a gente pode reportar, por exemplo, a questão da praga de Cipriano, que você tem uma série de reforços aí de práticas religiosas, de culto, que vão atingir o coração, digamos, das comunidades cristãs. Segundo, o apoio financeiro e de recursos humanos, seja provenientes diretamente do governo central, seja pelo patrocínio das elites locais. E, por fim, a reconstrução das cidades. Então, eu venho aqui especificamente falar, no caso de como a gente deveria, então, interpretar o excerto de João Malalas. Primeiro, que essa menção de João Malalas ao monumento não é arbitrária. Segundo, evocar um monumento com poderes mágicos talismânicos do âmbito religioso em momentos de crises ambientais revisita um topos tradicional de resposta político-cultural e religiosa. Vide, por exemplo, a praga de Cipriano e a implementação de políticas religiosas dos imperadores. Terceiro, Antioquia e os antioquenos têm um histórico de abalos sísmicos e crises ambientais, bem como embates religiosos, mas em relação a esses últimos, as comunidades religiosas antioquenas também demonstram capacidade de coabitações e cooperações, mas também interpretações a cada um a partir da sua perspectiva de visão de mundo. E aí tem um aspecto bastante interessante nesse debate todo, por exemplo, no que diz respeito ao monumento, que há essa possibilidade tanto de compreensão do ponto de vista de que seja uma figura feminina, ou seja, Caronte, né? Os dois elementos colocados. E aí tem um debate também bastante importante colocado em Antioquia, que é a questão do desenvolvimento da mariologia, ou seja, a questão da figura de Maria também. E, em quarto lugar, mesmo que o problema da espacialização está estreitamente relacionado ao problema da identidade, e, por outro lado, é preciso considerar que nas cidades da antiguidade tardia não podemos pensar em termos de uma segregação de espaços, e no caso antioqueno, que a identidade regional, ser antioqueno, pode se sobrepor mais frequentemente a população que a identidade religiosa, como eu já havia afirmado, de ser judeu, cristão ou pagão, pelo menos nesses séculos de 4 a 6, isso vai ser evidente no que se refere ao espaço urbano e no subúrbio, como já foi demonstrado com aqueles conflitos em relação à sinagoga, à matrona, o templo de Apolo e o martírio de São Bábilas.
Ou seja, os espaços dos antioquenos são multifuncionais, interacional e possível de coabitação e de, inclusive, interpretação compartilhada. E, por último, o que a gente pode também compreender acerca destes poderes divinos associados à escultura? Se a gente, então, tender a pensar sobre a associação a Caronte, segundo a historiografia, estaria associado, por exemplo, à questão das cavernas e do fosso, que poderiam emitir gases tóxicos, quando do estudo específico aí dos termos que se referem ao barqueiro de Hades, numa longa tradição, mas também pode estar associado à ideia de que Caronte está entre dois mundos, ou seja, entre os mundos dos vivos e dos mortos, evocados em períodos de muitas mortes, como, por exemplo, de praga, e no caso específico de 526, de um terremoto que também resultaria aí em muita destruição e morte. Seria, então, a busca de proteção e encaminhamento dos mortos. Estaria evidente aí dentro também dessa interpretação. Como Caronte, a capacidade deste, como psicopompo, seria um guia dos mortos e aqueles que se encarregou das massas de cidadãos de Antioquia que foram mortos pela peste. Se associamos a tradição religiosa do culto à deusa mãe, da região da Anatólia, e também com associação aos textos árabes medievais, como fez, por exemplo, o Felipe Rojas, na tradição árabe, o monumento foi identificado como mulher chorona e tinha capacidade de cura. Segundo Rojas, a passagem do texto árabe descreve compromissos rituais específicos de gênero e idade. As mulheres antioquenas poderiam, de alguma forma, aproveitar a eficácia mágica duradoura da mulher chorona para o benefício de seus filhos. A escultura poderia controlar os fluxos, não os da chuva ou dos rios da cidade, mas sim as mucosas nasais de meninos com resfriados terríveis. Então, assim, por mais que seja uma tradição antiga e que reporte também a questão colocada da representação da mulher, a gente coloca também em jogo nesse cenário a afirmação da figura religiosa de Maria. Então, estaria também em compartilhamento com a comunidade cristã. Como deusa mãe, a capacidade, então, também de cessar pragas. Esses seriam os poderes que estariam associados a esses monumentos. Então, para finalizar, para não passar aí do tempo, nas considerações finais, a gente, então, reafirma que a menção de João Malalas ao monumento da encosta, ela vai, de fato, apresentar esses poderes mágicos e talismânicos que estão no âmbito da religião, vão apresentar a possibilidade de resolver problemas ambientais no século VI, então ela não é uma menção arbitrária e precisa ser compreendida em seu contexto de escrita dentro da obra da Cronografia de João Malalas. Então, essas associações desses poderes e a busca pela proteção condiz, digamos, então, com as características religiosas e das práticas religiosas presentes na própria população e nos vários eventos que ocorrem, tanto em Dafne como ocorre também na cidade de Antioquia. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Deixa eu botar minha mãozinha aqui também, aplaudindo. Sinta-se muito aplaudida. Obrigada. Cadê a minha imagem agora? Entrou o som e a imagem saiu. Voltei, desculpa. Enfim, primeiro eu queria te agradecer, e antes de passarmos aos comentários e as perguntas, né, queria fazer um comentário, mais comentário do que uma pergunta especificamente, né? Eu agradeço por você ter trazido um tema que diz respeito e se liga a uma discussão muito grande, um debate muito grande, que é até mesmo em relação ao uso do conceito de resiliência, né,
ao lidarmos com temas religiosos e tudo mais, né? Não vou aqui recuperar a história do conceito, o próprio Rupka tem um artigo magnífico, né, sobre isso, de 2020 ou 21, oh meu Deus, não tem muito tempo, 20. um excelente, 20, né? Um excelente artigo sobre isso, mas, de fato, chamar a atenção que ele pode ser um bom operador mesmo, tá? Um operador analítico, para a gente lidar, né, com essa grande massa documental, em diversos tempos da história romana, por exemplo, que indicam uma real ansiedade em relação ao destino das cidades, né? Dos problemas que a gente chama hoje problemas ambientais, né? Mas as ameaças, enfim, o próprio destino das cidades, né? Especialmente em termos de estudos de religião, né? Para reexaminar, como você vem fazendo e propondo, o papel das redes urbanas, né, e dos sistemas urbanos na produção de resiliências, vamos chamar assim, né, no mundo antigo, né, especialmente enfatizando o papel de elementos religiosos, de práticas religiosas e imagens religiosas para produzir tais atos de resiliência ou de busca de resiliência, né? Pois é, você, enfim, trouxe alguma coisa, a gente pode pensar, por exemplo, em novas ações religiosas, em adaptações antigas e tudo mais, mas, enfim, eu queria chamar a atenção para o papel da imagem religiosa que você trouxe, a minha área de interesse mesmo, catalisando diversos elementos, né, emoções, tradições, trocas, para lá, elementos naturais, elementos culturais, etc., mas principalmente a plasticidade dessa imagem, como ela pode receber sentidos novos, seja sincronicamente ou diacronicamente, né? Então, não é bem uma pergunta, mas é mais uma coisa para a gente pensar, né? Como é que assim as práticas religiosas funcionando como suporte para atos de resiliência ou tentativas de resiliência, né? Que é um tema que está na ordem do dia e, ao mesmo tempo, me deixa com algumas dúvidas sobre o próprio conceito de resiliência. Giorgio sabe disso, né, Giorgio? Que é algo complicado esse termo. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, se for possível, claro. Obrigada. Então, Cláudia, esse é um conceito que, na verdade, quem usa é o Lee Mordecai, né? Então, eu não me aprofundei muito no de resiliência, mas o de, digamos assim, de não compreender a cidade oriental nos termos que foram o declínio, digamos assim, das cidades do Ocidente com a invasão dos povos germânicos, né? Porque a gente tende a fazer a transfiguração da ideia de que o que aconteceu no Ocidente vai acontecer no Oriente. E aí me pareceu bastante interessante a forma como ele abordou sobre a questão da resiliência, mas eu realmente vou ficar te devendo essa, e eu gostaria de acesso aí ao texto sobre o conceito de resiliência, se for possível, para discutir um pouco mais, porque, na verdade, Antioquia vem apresentar uma série de elementos que, de fato, ainda se constituem como cidade até o século VI. Então, eu tenho visto isso em vários âmbitos, digamos assim, de debates. O religioso, eu comecei a refletir agora, muito provocada pelo evento, né? Que, na verdade, eu tenho discutido mais outras questões que não estão relativas ao âmbito do religioso em especial, mas mais ao âmbito do político. E aí, por isso, as questões dos conflitos e tudo. Essa questão da resiliência me chamou muita atenção, mas eu devo confessar que eu realmente não me aprofundei a ponto de poder discutir um pouco mais com você, Cláudia, e você me deu elementos aí interessantíssimos, e eu vou pedir, por favor, o acesso ao texto ao professor Jorge Ferri, se ele estiver aí. Giorgio, por favor. Erika, italiano, português, inglês, como... Vou tentar português. Eu leio
italiano, português e inglês também. Ah, allora, provo in italiano molto lento, divagare. È stato molto interessante, io non conoscevo questo monumento, devo confessare la mia ignoranza, ma è estremamente interessante perché al di là del concetto di resilienza in sé dimostra la persistenza, se vogliamo cambiare termine per usarne uno meno inflazionato, meno alla moda, dei simboli, perché mi ha stupito la data in cui questo monumento diventa così importante. 526, questo terremoto così enorme, è un momento in cui comunque, diciamo così, a Costantinopoli c'è un imperatore molto fedele, diciamo così, al credo cristiano niceno, no? E mi viene in mente un parallelo con Roma, ma di un secolo prima. All'inizio del IV secolo c'è uno dei vari assedi dei Goti, e allora il Papa stesso permette che si celebrino dei riti antichi per cercare di risolvere. Però qui siamo molto più avanti, in una zona profondamente cristianizzata, quindi forse credo, senza avere troppi elementi, che la figura della Tyche forse si adatta meglio, perché per quanto sia una divinità, come dire, personale, ci sono varie rappresentazioni con la spiga, però è comunque sempre un simbolo. Adesso io non so quanto sia intervenuta in passato, quali interventi particolari le siano attribuiti, però forse è un simbolo che in questo momento, all'inizio del VI secolo, è meno, come posso dire, meno compromettente, ecco, e soprattutto, secondo me, questo parallelo, questo legame con la Vergine, con la Madonna, con la Tyche forse regge di più. È una mia impressione, però era molto interessante, veramente questo monumento, secondo me, merita il viaggio ad Antiochia. Grazie. Os comentários, questões. É um monumento, eu até esqueci de falar, mas é um monumento de fato que tanto historiadores como arqueólogos têm muita dificuldade de trabalhar mesmo. E tem pouca referência sobre essa escultura. Obrigada, Érica. Ismael levantou a mão. Boa tarde, professora Érica, tudo bem? Você expôs muito bem aí na sua fala, né? A ideia de que nós temos ali nesse monumento uma divindade Tyche, né? Seria uma divindade tutelar. E eu queria saber com você se na sua pesquisa em relação à divindade tutelar em Antioquia, na região ao redor, você também observou outras imagens, né, dessa mesma divindade, se há uma grande recorrência de imagens ali em Antioquia, de Tyche, e se normalmente ela aparece sozinha, ou se ela também aparece algumas vezes acompanhada de outra divindade, uma divindade masculina. Não, esse estudo realmente eu não fiz. Tem variações de iconografia. Tem ela sentada, ou às vezes ela tem uma série de diferenciações de materiais e tudo, mas com relação... Porque nos catálogos de cultura material que eu tenho de Antioquia, ela geralmente está sozinha, as que eu tenho. Eu não tenho notícias dela associada a outras divindades. Não pela cultura material que eu tenho dos catálogos que eu tive acesso. Ela está sempre colocada de forma individual. Está aí uma boa sugestão de pesquisa. Realmente eu não tenho, não fiz essa pesquisa particularizada da Tyche, não.
mas ela é muito forte, uma tradição muito forte em Antioquia. E tem variações de iconografia e de estátuas, de estatuária dela. De fato. Obrigado. Mas caso você tenha interesse, se quiser, eu posso, a professora Cláudia pode disponibilizar meu e-mail, e aí eu, fazendo um levantamento, posso enviar para você, se você tiver interesse. Tenho sim, tenho sim. E eu pensei nisso até porque, às vezes, elas podem estar cumprindo funções diferentes, né? Uma colocada do lado da outra, você pode trazer novas ideias em relação a aprofundar a pesquisa mais. Obrigada. Obrigada, Ismael. Mais comentários, questões, sugestões? Lembrando sempre os trabalhos apresentados aqui, né? As falas apresentadas aqui, elas são trabalhos que estão em andamento, né? Ou que ainda, enfim, e sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Sempre muito bem-vindas. Erika, desculpe, uma outra pergunta mais simples. Não me lembro quanto é grande esta estátua, este monumento, porque numa fonte estava escrito que pude ver a estátua da cidade, não? Da cidade, não? Ou errado? É num monte, é na encosta de um monte, isso, na encosta de um monte, e Parmir diz que é o rosto, que é o busto, né? 2 metros de comprimento do topo ao queixo, que é a máscara. Aham. A altura do busto é de 5,40 metros. Então, estava visível da cidade? Sim, era para proteger, e o âmbito de proteção da cidade... Uma proteção visível, que ela ou ele estava sempre aí, como o Cristo Redentor. Mas aí, ela, levemente à direita, ela está ali dentro de um arco, digamos assim, de proteção, mais a saída em direção a Alepo, na Síria. Então, está na parte superior da cidade, assim, indo para Alepo. Então, tinha um setor ali, indo para Dafne, por exemplo, que estava, e do bairro de Epifania, por exemplo, que estava completamente desprotegido, porque o olhar da estátua é virado para a direita. Tá. Embora ela tenha, digamos assim, uma estrutura muito colossal, me parece orientada para um setor específico da cidade do Vale. Posição de estátuas é sempre fundamental também, né? Ismael, você levantou a mão ou está aplaudindo? Acho que está aplaudindo. Não, levantei de novo. Levantei sim. Eu tenho mais uma pergunta que eu estava pensando aqui. Em relação ao espaço geográfico, né? Como você tem estudado essa região aí, você colocou, né, que a região de Dafne é uma região de subúrbio, né, que seria de Antioquia, e aí pensando, né, em relação a estar relacionado a uma divindade feminina, né, você colocou ali antes que os autores, não apenas os cristãos, né, que posteriores ali, mas também os autores romanos, né, eles vão trabalhar e falar sobre aquela região como degradada de alguma forma. Você acha que essa visão pejorativa tem alguma coisa a ver com esse olhar negativo sobre o feminino também, ou nada a ver? No caso de Dafne, em especial, porque como o professor Jorge Ferri me perguntou, a orientação da estátua está mais em outro setor da cidade, não chega para o setor de Dafne, que é o subúrbio na direção contrária à localização desse monumento. Mas com relação à degradação do subúrbio, pelos escritos, tanto de cristãos como pagãos, está mais relacionado à licenciosidade de um comportamento
que destoa, digamos assim, daquela possibilidade de valores cristãos que estão sendo difundidos em Antioquia. E aí, muito das documentações são cristãs, então, o que também coloca uma parcialidade aí na interpretação, porque são tradições da cidade. Então, Antioquia vai ter esse problema, inclusive do ponto de vista do olhar imperial e de outros habitantes de outras cidades, por conta dessa tradição grega, digamos assim, da religião tradicional, de práticas religiosas que continuam sendo exercidas dentro desse espaço, seja na haste, de um lado, seja na Prostéia, por outro, que é o subúrbio de Dáfne. Com relação a essa ideia, está muito... Eu acho que eu me perdi aqui, espera aí. Saiu aqui da minha tela. Então, com relação a essa necessidade de retidão, a retidão conforme os valores morais das comunidades cristãs, que estão querendo fazer o balanço religioso nesse espaço aí do subúrbio, que está muito, digamos, judaizante e, grosso modo, colocando muita prática pagã também. Muita prática pagã. Então, tem um pouco dessa parcialidade das fontes que vêm com os valores cristãos, da comunidade cristã, querendo... No caso de Libânio, em especial, que foi a obra que eu citei também, ele fala, mas ele está muito preocupado com também a formação e a corrupção da administração, que é outro elemento. E aí vai para Dáfne, que é a fuga, digamos assim, do exercício cívico que deveria ser feito na cidade. Então, não é a cidade, porque atrai o entretenimento, mas também o dever cívico que não está sendo cumprido, nesse caso específico da fonte pagã de Libânio. Obrigada, Érica. Giorgio levantou a mão? Uma última pergunta. Você tem razão que tem ainda uma sensibilidade, um culto, ainda alguém, não, de pagão nesse tempo. O Justiniano, 3 anos depois, vai fechar a Academia de Atene, não? Pode ser que a resposta de Antioquia seja talmente boa, não, desta ideia, que ele vai... Não, é uma pergunta doida, mas acho que tem ainda um contrasto, não, uma dialética entre, não, uma influência que é sempre menos, não, presente, mas ainda está aí. Não, com relação à temporalidade, de fato, isso vai sofrendo impacto com essas incursões das comunidades cristãs, de fato. E você tem um Justiniano, que é um imperador, que vai promover, de fato, o cristianismo também, vai ter impacto forte na construção, digamos, do espaço e na divisão do espaço. Mas, por outro lado, também não invisibilizar a presença ainda dessa possibilidade de resistência, eu acho, de outras comunidades religiosas que ainda estavam em atuação nesses territórios. Mas, sem dúvida, no século VI, por exemplo, a realidade é completamente outra do século IV, que é o século de Libânio, por exemplo, e de João Crisóstomo, que ali estava, digamos, num pé de igualdade entre comunidades pagãs e cristãs. No século VI, não, já tem um desequilíbrio significativo das comunidades cristãs em relação às judaicas e os pagãos, com certeza. David. Olá, David, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu quase não falo no evento, peço até desculpas.
Parabéns, Érica, pela sua apresentação. A sua apresentação me suscitou algumas questões. Não tem, eu vou fazer algumas perguntas mais diletantes, às vezes não tem tanto a ver com a sua apresentação em si, então eu peço desculpas de antemão. Mas eu estudei a peste antonina durante o início da pandemia, por algumas encomendas de pesquisa, e uma coisa me saltou aos olhos, que é essa questão sobre o discurso de calamidade, desprotegidos e a busca por culpados. Tá? Então, por que estamos desprotegidos? Ou é o Deus dali, ou é o Deus de cá. E quem são os culpados? As lutas discursivas pela busca dos culpados cria um conjunto de culpados. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, se você puder contribuir com alguma questão. Eu estou escrevendo agora um texto sobre as fontes que narraram a peste antonina. E existe um problema discursivo nas fontes muito interessante, que todas as fontes contemporâneas, elas não dão grande destaque à peste. Foi uma peste, assim, toda a devastidão que ela gerou não é colocada em relevo, talvez porque não houvesse distância, mas mesmo Galeno, que teve uma distância diante da peste, ele não narra com tanto espanto. No entanto, quando chega na Antiguidade Tardia, os autores tardios, eles descrevem a peste com um grande terror. E os autores cristãos, eles pioram muito mais o quadro da peste. Então, tem alguns, por exemplo, que buscam, para apresentar algo sobre a peste antonina, ou outros terremotos, ou até mesmo a peste de Cipriano, copiam o discurso de Tucídides sobre a peste de Atenas. Então, eu sinto que há um descompasso entre o discurso no texto e o discurso posterior. O discurso do momento em que a peste se passa, que o terremoto se passa, ele tem uma dinâmica. Mas, com o passar do tempo, aquilo se torna muito maior, né? E quando a gente faz o cruzamento dessas informações com o que se tem de dados arqueológicos, a gente observa que há um certo exagero no discurso, né? Sobretudo para pensar em dados demográficos. Eu não sei se você encontrou, dentro do seu estudo sobre os terremotos e outras questões análogas do seu objeto de pesquisa, esta questão entre o discurso e dos autores, sobretudo dos cristãos, e um certo tom exagerado. Agora, só por curiosidade, vocês estavam falando sobre a estátua, o busto do Cristo Redentor é menor do que o dessa estátua. Eu fiz uma consulta aqui na internet, porque o Cristo Redentor ele tem 28 metros de altura, 30 metros de altura, né, descontando a base. Então, quer dizer, se o Cristo Redentor pode ser visto de distâncias tão longas, né, imagina essa estátua, como ela não poderia ser vista. Só para a gente ter uma comparação, certamente o monte era menor, né? Mas, de todo modo, era isso. Eu preciso exagero das fontes com relação às calamidades, se você tem algo a dizer dentro do seu objeto. Obrigado, Obrigada, Érica. Parabéns. Imagina, David, adoro suas leituras, adoro suas provocações também, e assim, né? Essa é uma parte que eu estou investindo agora. Eu escrevi um texto junto com o professor Belchior sobre a praga de Cipriano, né? E aí eu estava muito voltada justamente para a questão das políticas religiosas de resposta às crises, né? E aí, essa apresentação acerca dessa possibilidade da compreensão das políticas religiosas imperiais nesses momentos, justamente para ver como é que eles respondiam a essas pandemias. Quando eu me viro para João Malalas no século VI, de fato, essas fontes da Antiguidade Tardia, elas dão mais vida, mais cor. No caso de João Malalas, em especial, a gente tem passagens muito breves e não do porte, digamos, da narrativa, por exemplo, das obras de Cipriano sobre a peste no terceiro século.
esse levantamento que eu fiz sobre... Esse levantamento, na verdade, não foi nem eu que fiz, esse levantamento foi feito pelo Lee Mordecai e o Downey, Glanville Downey, que apresenta aí de forma muito fragmentária, inclusive, como é que eram feitos esses levantamentos com relação às ocorrências desses abalos sísmicos. Tamanha dificuldade fragmentária deste evento em especial, não de pragas, mas de abalos sísmicos, né? E aí eu tive a curiosidade de dar uma olhada justamente no arcabouço de quem está pesquisando história ambiental, em tudo que eles estão pesquisando, para fazer, de fato, essa compreensão do que de fato foi e do que as fontes relatam em relação a ver esse descompasso. E, para minha surpresa, é uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito de impacto, inclusive do ponto de vista do raio de ação desses abalos sísmicos, e atingiram em quais comunidades e como atingiram, e como isso foi perceptível e como isso foi presente nos discursos. Isso eu realmente não tenho aprofundamento de forma mais equitativa para te dar, ou de forma mais definitiva para te dar. O que, na verdade, eu me voltei com as reflexões estimuladas por esse evento organizado pela professora Cláudia e pelo professor Jorge Ferri, foi apresentar essas questões do ponto de vista de João Malalas e, de fato, como aparece que a única menção e única relação feita que faz a associação desse tipo de relato, desse acontecimento. Eu não consegui levantar outro tipo de documento para poder fazer essa pesquisa de forma mais ampla. Confesso a você, David, que é muito fragmentário, do específico dos terremotos. Muito fragmentário as evidências. Obrigado, Érica. Desculpa, Cláudia, só vou fazer um pequeno parênteses. Eu também sinto esse problema ao analisar, até mesmo para estudar os incêndios e os terremotos. Enquanto vocês buscam essa questão da religião, eu fico me preocupando com a questão demográfica e o impacto econômico e social, porque acho que o impacto maior de um terremoto na vida das pessoas não dá para hierarquizar os impactos, mas o impacto econômico e demográfico ele se faz presente. E então, se, por exemplo, o Harper, que estuda as pestes e os terremotos, de certo modo, eu acho que a visão dele sobre essas fontes, até pelo âmbito religioso, é super exagerada. É tomar as fontes no pé da letra. Ele não faz uma crítica das fontes, do discurso das fontes. Se o mundo antigo for aquilo que ele descreve, realmente era uma terra assim que era impossível de se viver. E realmente não era boa de se viver, na minha opinião, mas não dá para levar a fazer uma análise comparada desses eventos, os terremotos e outros. Eu percebo que um grande exagero das fontes, sobretudo das tardias. Se a gente for seguir as fontes, né, no que elas nos trazem, sem uma como eu vejo como ele faz, fica realmente o fim do mundo antigo, realmente é o último suspiro do Império Romano. Então, acho que a minha pergunta foi meio despropositada, porque saiu um pouco do seu tema, mas é algo para a gente pensar, né? As calamidades, os discursos sobre calamidades, os desprotegidos, até os desprotegidos do olhar da estátua, para ver como que funcionava, né? A prática e o discurso. O que fica é o discurso e as pessoas tomam o discurso como uma verdade. E parece que o mundo antigo era efetivamente aquele discurso redondo, decadentista, um fim muito próximo. E muito obrigado. Perfeito, obrigada. Mais alguma questão, comentário, pergunta, dúvida, sugestão?
Eduardo Pinho. Eu vou ler então, Eduardo, ok? Ele diz, com a cristianização do Império Romano e Antioquia alçada à condição de uma das sedes da pentarquia cristã, há algum registro de apagamento da memória dos antigos templos e símbolos pagãos da cidade, à maneira do que aconteceu em Constantinopla? Está sem som, Érica. Está escrito aqui, né? Deixa eu ler de novo aqui. Com a cristianização do Império Romano, Antioquia alçada. Bom, aí é uma... Então, o grande problema da cidade de Antioquia é justamente que o que a gente tem de leitura sobre essas estruturas religiosas são fontes escritas, porque a cidade não conseguiu, as campanhas de escavação não conseguiu descobrir ou desvelar essas estruturas, porque estavam muito aprofundadas numa cidade contemporânea, então eles não conseguiram alcançar, digamos assim, como foi apontado pelos relatórios de escavação. Então, das fontes que a gente recebe, ou das fontes que a gente lê relativas à Antioquia, se fala muito nas disputas pelos espaços e na construção dos espaços. E aí o professor Jorge Ferri levantou uma questão aqui importante, que é do governo de Justiniano. As cidades de Teodósio, por exemplo, são cidades relativas à exaltação da dinastia. A de Justiniano não, é de exaltação da comunidade cristã. Então, você vai ter, de fato, uma reorganização do espaço urbano com construções novas, caracteristicamente cristãs, associadas às comunidades cristãs. Em Constantinopla, especificamente, e Antioquia, em especial, você vai ter uma série de construções também, extramuros e intramuros, ou pelo menos de redistribuição de alguns usos dos espaços citadinos. No século IV, isso é mais embate e enfrentamento, e a comunidade cristã ainda com muita dificuldade de conseguir espaços na cidade, ou espaços que, por exemplo, no subúrbio de Dáfne, você tem os discursos cristãos que falam do embate, do conflito, por exemplo, com a destruição do templo de Apolo, por exemplo, e da sinagoga também nas disputas com as comunidades cristãs, que aí eu sugiro a leitura do texto da Thalie e do Massa, né? Que eles vão apresentar uma perspectiva assim bastante inovadora, me pareceu, com relação a esses conflitos, que tem visto a cristianização como vitoriosa desses embates, quando, na verdade, a Thalie e Massa vêm desfazendo isso, que o contrário que ocorreu, você tem o discurso cristão, e aí, David, nesse caso, você tem como avaliar, por exemplo, o discurso e a realidade, né? Que no discurso, por exemplo, de João Crisóstomo sobre a retirada das relíquias de São Bábilas, foi a vitória sobre o templo de Apolo, sobre a divindade de Apolo. E aí você acreditar nisso é dentro de toda a discussão acerca da cristianização da cidade. E a gente tem um precedente bastante importante em Antioquia, com relação à historiografia, que diz que é a primeira cidade em que os cristãos são chamados cristãos. Então, já vem de um pressuposto de que a cidade é cristã, por excelência. Não é. Então, século IV, embate equilibrado. Quinto, um avanço das comunidades. Sexto, que eu estou nesse arco cronológico, né? Sexto,
você tem um investimento maior da paisagem urbana aí com a afirmação dos espaços cristãos, me parece, especificamente para o caso de Constantinopla. Não desaparecendo ainda o exercício de campo dessas outras comunidades que ainda vão coabitar. So I think that if there are not any other questions, remarks, we can stop the recording. Certo.